Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início aí na nossa quinta aula do Microsoft Word. Bom, eu já startei aqui meu aplicativo, né, o meu Word. Vou abrir um documento em branco, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa barra aqui, né? Hoje eu tenho aqui a régua, né, ó. Aqui embaixo eu tenho um zoom, algumas visualizações, e aqui embaixo, bem aqui no lado esquerdo, né, no rodapé aqui do Word, eu tenho página 1 de 1 e palavras, 0 palavras. Então, para que serve isso, né? Qual que é a função disso? A função, por exemplo, vamos começar aqui, né? Eu vou colocar um texto aqui que eu já tenho em memória. Ele está aqui, né, já com ele veio com alguma formatação. E aqui eu tenho o zoom, tá? Eu posso clicar aqui no mais e aumentar o meu zoom, tá? Facilita bastante na hora de trabalho, principalmente para as pessoas que têm mais idade, né? E não conseguem enxergar, às vezes, do jeito que está aqui 100%, né? Então, e aqui eu posso diminuir, né? Eu posso aumentar e diminuir. Ou eu posso pegar a régua aqui, ó, e puxar, né? Então eu vou deixar aqui 180%. Então aqui é o tamanho da tela que eu estou usando aqui, tá bom? Então esse é o zoom. Aqui do lado esquerdo eu tenho aqui a quantidade de páginas, né? Então se eu colocasse aqui, eu copiei, tá? Vou dar um Enter. Ó. Então, ó, o que ele está falando aqui? A página 3 de 3. Então, se eu venho aqui na primeira página, ele está falando 1 de 3. Então, eu sei que esse documento ele tem 3 páginas. Se eu clico nele aqui, ó, ele vai mostrar aqui umas miniaturas para mim, né? E eu posso até fazer pesquisa no documento, tá? É só clicar aqui, ó, e ele traz para mim essa miniatura. Bom, o que eu acho muito interessante? Eu sei que não é ainda, né, às vezes um momento para vocês, que vocês estão trabalhando, às vezes, né, estão iniciando nesse momento, mas às vezes pode chegar numa fase da vida que a gente precisa participar de um evento, né? E esse evento há necessidade de uma publicação. Às vezes fala, eu quero mandar ali um resumo estendido, um artigo para um determinado evento. E esse evento ele fala assim, ó, a introdução ela tem que ter 200 palavras. 200 palavras. Né? Vamos colocar aqui introdução, não. Vou colocar resumo. Tá? Então aqui embaixo eu tenho a introdução, aqui em cima eu tenho o resumo. Vamos dizer que ele tem que ter 200 palavras. Quantas palavras tem tudo isso aqui? Ó? Tudo. Tá? Então ele já está me mostrando aqui. 1.804 palavras. Se eu clicar, o que ele vai falar para mim? Páginas. 3 páginas. Palavras. 1.804 palavras. Caracteres sem o espaço. Então ele excluiu o espaço, tá? Então aqui eu tenho um espaço aqui entre as aspas duplas e o E, então ele excluiu. Então eu tenho aqui 9.610 caracteres. Ah, Eduardo, para que eu quero caracteres? Porque eu quero saber quantos caracteres. Às vezes eu posso te dar um trabalho, né? E falar assim, olha, o seu trabalho pode ter no máximo 20.000 caracteres. Então, se aqui eu tenho 3 páginas, vai dar mais ou menos aí 6 páginas. Então, 20.000 caracteres. Isso eu estou jogando aqui pelo cálculo daqui, tá, gente? Deixar bem claro isso. Então aí vocês, ó, eu quero que vocês façam um trabalho para mim e esse trabalho tem, no máximo, 20.000 caracteres sem espaço.
Então, você vai ter. Caracteres com espaço, contando espaço. Então, eu tenho 11.425 caracteres nessa página que eu copiei e colei aqui 3 vezes, né? 3, 4 vezes aqui. Tá? Parágrafos. 11 parágrafos. Linhas. 153 linhas. Então, quer dizer, o Word ele já dá essa noção para mim. Então, você fala assim, eu quero um resumo com 200 palavras. Se eu selecionar aqui, ó, tá vendo o que ele mostrou para mim? Eu selecionei, tá? Ó, tirei o selecionado, 1.804 palavras. Então, eu venho aqui, seleciono, né? Então, ele está falando aqui, ó, nesse resumo aqui, ó, tá? Eu tenho 164 palavras, tá? Ó, tenho 164 palavras. Então, esse resumo estaria dentro de uma norma. Se eu colocasse aqui 200 palavras? Sim, estaria. Tá? Mas se eu colocasse 100 palavras nesse resumo, então ele passou. Doaria aí. Aí eu vou ter que ajeitar, né? Então, nesse caso, eu estou tirando aqui, tá, gente? Estou tirando, mas o certo é ajeitar o texto, né? Não é simplesmente dessa forma que se faz. Mas só para vocês terem uma ideia. Ó, 125, então tem que tirar mais um pouquinho, né? 121, eu acho que é mais ou menos até aqui, vamos colocar aqui. 95, tá? Então vou colocar mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Então, 100 palavras dentro desse selecionado. E do texto inteiro, 1.740. Por quê? Porque eu tirei. Tá? Então, quando houver a necessidade de vocês contarem os caracteres, as palavras, eu venho aqui embaixo, clico, tá? E ele vai me mostrar. Então, isso aqui ajuda demais, tá? Esse conta palavras. Tudo bem? Aí aqui, né, ó, modo de leitura. É uma forma de exibição dele, né? Modo, tá, ó. Layout de impressão. Vocês não estão vendo aí porque o tooltips. O tooltips sabe quando você coloca o mouse assim, ele aparece essa indicação, né? Esse texto aí chama tooltip, tá? Na programação. Então, aqui está aparecendo abaixo da parte que eu estou gravando, tá? Então, ó, aqui é modo leitura, aqui é modo layout de impressão, tá? E aqui, layout de web. Então, aqui, ó, que eu estou usando é o layout de impressão, como seria aí que ele vai imprimir. De leitura, eu quero só ler um texto, tá aqui, né? Ó, aqui vai passando as folhas, tá? Ó, tudo bem? Então, eu vou voltar aqui. Então, ó, aqui eu passei para vocês a régua aqui embaixo, tá? Ó, algumas funções que tem aqui que eu acho muito interessante. A outra seria essa régua superior e do lado esquerdo, tá? Para que serve? Tá vendo essa parte aqui, ó, mais sombreada, mais escura? Ela quer dizer que é esse espaço, tá? Então, às vezes, o que acontece? Quando eu seleciono aqui a página, né? Layout, a gente vai ver aqui, tá? Ó, configurar página, depois eu vou mostrar isso aqui numa outra videoaula. A gente coloca aqui, ó, superior esquerda, ó, superior esquerda, tá? Inferior aqui embaixo e direita. Então você configura essa régua aqui. Mas eu também posso vir aqui e fazer isso, ó, se houver necessidade, tá? Mas eu gosto de vir aqui em configurar página, tá? Em configurar página. Então aqui eu entendo que tem 3 centímetros. Então eu estou dando aqui um espaço, ó, 1, 2, 3 centímetros, tá? E do topo da página, 2 centímetros, deixa eu ver aqui, isso seria 2 centímetros aqui.
3 centímetros, tá? Então aqui do jeito que estava, 2,5 centímetros. Tá? Então eu posso mexer, ó, tá? Para que serve esses ponteiros aqui em cima, ó, esse recuo? Então aqui, ó, recuo da primeira linha e recuo à esquerda. O que seria isso? Ó, primeira linha, né? Tá vendo? É só a primeira linha, aonde está o ponteiro. Então, às vezes, eu posso ir lá configurar, né? Igual eu falei lá naquela aula para vocês, o parágrafo, né? Primeira linha, 1,5. Ah, mas eu não quero toda hora clicar aqui e configurar, como que eu faço? Então, eu venho aqui em cima, nesse recuo, tá? Ó. E o segundo? O restante do texto. Tá? O restante do texto. E aí, eu quero dar um recuo de 4 centímetros. É uma citação direta, é aquela que você pega o texto lá daquele determinado autor, né? E traz para dentro do seu texto. Isso é uma citação direta, vocês vão aprender isso lá na parte do TCC, no terceiro módulo, né? Então, toda citação direta ela deve ter um recuo de 4 centímetros. Então, é isso aqui, ó. Eu faço isso. Eu não fico configurando. Eu posso vir aqui configurar o parágrafo. Mas eu acho mais rápido vir aqui e fazer isso. Tá bom? Puxar dessa forma. Tudo bem? Uma outra coisa que tem é quando você cria aqui, ó. Está escrito esquerdo, né? É tabulação isso. Então a gente vai ter uma guia aqui que fala sobre tabulação, tá? Mas eu não uso muito. O que acontece? Tá vendo que ele pulou? Ele saltou. Ó. Se eu tirar aqui, ele voltou aqui, ele deu um tab. Tá? Ó. Vamos dizer que eu quero uma tabulação aqui de 2 centímetros. Então eu vou aqui, dou um tab, tá? Ele respeitou essa tabulação. Ó, 5. Respeitou a tabulação. Então essa tabulação aqui, vocês podem clicando, ó, só estou clicando, ó, tá vendo? Ela vai criando. Você vai tirando aqui, né? Ela vai voltando, tá? Eduardo, por que não voltou tudo? Porque você vai apertando o Tab do teclado, tá? Ó, se eu apertar o Tab aqui, ele dá um, ó, ele tá mexendo aqui com o recuo, tá vendo? Ó? Tá? Mas aqui eu crio uma tabulação, é uma marcação, tá? Ó. Ele cria, ele dá essas preferências, tá bom? Então, ó, eu tenho a régua, então a parte branca aqui é a parte útil e a parte escura é aquela que eu tenho sobra, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui a gente está conhecendo essa parte aqui. O outro eu vou terminar de falar de alguns itens aqui que a gente estava falando. Eu acho bem interessante aqui de comentar alguns itens, tá? Então, ó, um item muito usado, como eu passei nesse texto para vocês aí, né, lá em cima estava escrito a faculdade, né, o evento tal, seria o cabeçalho. Como que eu faço? Né? Ó, aqui eu tenho a opção de cabeçalho, né? Ele dá alguns estilos prontos, tá? Mas, se eu vim aqui nessa parte cinza, ó, 2 cliques rápido, tá? 2 cliques rápido, ele abriu para mim o cabeçalho, tá? Então aqui eu posso pegar vamos ver se eu tenho aqui, ó, esse evento que foi participado e coloco aqui, tá? Aqui eu consigo editar. Tirei, ó, ele voltou aqui. Aqui, né? Abri o cabeçalho. Dou 2 cliques embaixo, ele fecha o cabeçalho. Tá? Eduardo, e aí? Aqui ficou mais cinza, ficou mais claro. Vai imprimir dessa forma se eu imprimir esse papel? Não. Ele vai imprimir da forma escura. Aí, como que eu faço para arrumar isso aqui para ele imprimir, não colocar tanto destaque assim? Aí você pode vir aqui, né? E você muda a fonte, né? A cor da fonte. Ó. Tá? Então, dessa forma, estaria imprimindo em cinza. Mas tem que editar. Ó, 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques. Tá? É a mesma coisa. E o rodapé? É a mesma coisa. Ó. Eu vim aqui embaixo. Tá? Dá 2 cliques, rodapé. E aí, eu quero colocar aqui também. Né?
Quero colocar aqui também. Então, ó. E o que é interessante? Quando eu trabalho com cabeçalho e com rodapé, tá? As outras páginas também vão ficar configuradas, tá? O que eu faço em uma serve para todas. E aí, Eduardo, eu não quero que todas ficam assim. Depois eu vou passar para vocês que é a quebra de seção, tá? Quando a gente faz uma quebra de seção, a gente consegue deixar cada página independente da outra, tá? Por exemplo, um outro item que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ó, cabeçalho, rodapé e o número de página, ó, no início de página, no fim de página, tá? Ó, tá tudo aqui. Então, início da página, eu vou colocar aqui do lado direito, tá? Então, Eduardo, mas e aí, ó, ali apagou o cabeçalho. Aí você monta outro cabeçalho aqui, tá? Ó, coloquei aqui, né? Ele colocou o número aqui. Veio, ó, o de baixo, 2, 3 e assim ele vai, tá? Eduardo, mas e aí, né? Eu quero aqui, tem um cabeçalho, tem um rodapé, número de páginas, data e hora, tá? Então tudo isso eu posso colocar aqui, ó, informações do documento, imagens, tá? Eu posso clicar aqui também, ó, editar campo, né? Formatar números de página, ó, 1, 2, 3, coloco um risquinho, ABC, tá? Ó, maiúsculo, vamos colocar mínimo. Ó, então já ficou aqui o A, o B e o C, né? Ó, são 3 páginas, se eu precisar, tá? Mas normalmente não precisa. Clica, seleciona ele, né? Ó, e vem aqui formatar número de página, tá? Aí os outros itens, né? Ó, tem atualizar campo, editar campo. O que é o editar campo? O page, né? E aquilo que eu mostrei para vocês aqui. Ó, tem várias coisas aqui. Vocês podem dar uma fuçada aí, tá? Então, quando eu quero colocar um cabeçalho ou um número de página, né? Ó, fechar aqui. Eu venho aqui em inserir. Eu tenho aqui os itens, tá? Ó, cabeçalho, rodapé, tudo mais aqui. E agora, Eduardo? Eu preciso colocar aqui algumas contas, né? Ó, fórmulas matemáticas. Então, tem algumas fórmulas aqui, tá? Ó, mais equações. Por enquanto, eu nunca precisei usar esse item. Mas esse de símbolos aqui, ó, às vezes a gente usa bastante. Pode colocar, tá? É uma marca registrada. Inserir símbolo. Pronto, tá aqui o símbolo. Tá? Como que eu coloco esse símbolo aí? Não, tá aí. Tá? Então, gente, aqui eu tenho a questão de comentários. Eu uso muito pouco essa opção também. A Priscila é o nome da minha esposa, que ela está registrada esse Word aqui. Tá? Ela digitou o e-mail dela do Centro Paula Souza quando ela foi logar, né? Não está o meu aqui. Então, aqui eu posso colocar um comentário, né? Texto. Ó, ficou um comentário ali, tá? E aqui eu quero colocar um outro comentário, né? Texto 2, né? Aqui eu posso responder e virar comentários aqui, fazer comentários no meu documento, tá? Vou fazer comentários no meu documento. Um outro item, né? Aqui eu estou terminando essa guia inserir. Aqui em cima também, né, existem aqui alguns itens. Por exemplo, o meu aqui tem o salvar, o desfazer, né, o refazer, folha em branco e impressão rápida. Mas eu não quero só esse, eu quero mais. Tá aqui, ó, só clicar nessa flechinha, abrir, ó, e-mail, ortografia, tá? Então isso aqui é uma forma de menu rápido,
tá? Então tá aqui alguns itens rápidos aqui em cima. Dá para você configurar aí do jeito que você quiser, tá? Ó, mais comandos. Então você vai ter vários comandos aí, ó. Esse é o que está aqui, tá? Você clica aqui, remover. Você clica aqui, adicionar. Então você faz esse jogo aqui de um lado para o outro, tá bom? Então, pessoal, a aula hoje não foi tão curta assim, né? Foi 20 minutos aí de gravação, mas eu espero que vocês tenham gostado. E a próxima aula a gente começa a trabalhar com essas outras guias aqui, tá? E sempre eu vou estar passando um texto para vocês irem treinando sobre essas ferramentas que a gente está mexendo, tá bom? Abraço e até a próxima aula.